Olá pessoal, vamos a mais uma aula. Agora nós iremos ver algumas questões referentes ao conteúdo que a gente viu na aula anterior, certo? Então vamos lá. Primeira questão: qual é o comprimento de um arco de ângulo central 60 graus contido numa circunferência de raio 1 centímetro? Então, primeira coisa, para a gente resolver isso daqui, vamos fazer a representação geométrica do que está sendo dito na questão. Primeira coisa, qual é o comprimento? Quando a gente fala de comprimento de um arco, a gente vai calcular a medida do arco. E ele fala de ângulo central contido em uma circunferência. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a representação dessa circunferência. Pode ser assim. E aí, quando fala de ângulo central, o que é ângulo central? Lembra? É um ângulo que ele vai ter origem exatamente no centro da circunferência e vai se projetar até a circunferência. Nesse caso aqui, o nosso ângulo alfa, ele vale 60 graus. E o que diz mais? O raio dessa circunferência, ou seja, o raio aqui vale 1 centímetro. E aí ele vai pedir o quê? Ele vai pedir o comprimento do arco, ou seja, o comprimento do arco, lembram? É essa medida aqui. Porque em relação ao arco, a gente tem duas situações, lembram? Tem a medida do arco, que pode ser em graus ou em radiano, nesse caso é em graus, 60 graus. E o comprimento aqui do arco vai ser a medida linear, lembram? Como se a gente colocasse aqui uma linha e esticasse, que vai ser em metros, ou um dos seus múltiplos ou submúltiplos, certo? Então vamos lá, como é que a gente resolve isso aqui? Lembram da aula passada que eu dei duas fórmulas? A fórmula seria L representando o comprimento do meu arco igual 2π vezes o raio vezes alfa dividido por 360. Se a gente simplificar isso aqui ainda, porque 2 já pode simplificar com 360, fica, dividindo os dois termos por 2, fica π vezes o raio vezes alfa, que é o ângulo central, dividido por 180. Facilita o nosso cálculo. Mas, professora, como é que a gente chega nessa forma? Pronto, eu vou mostrar para vocês como é que a gente chega nessa forma. É simples, é só a gente fazer o comparativo entre duas grandezas da nossa circunferência. A gente vai tratar aqui do comprimento da circunferência né? Então, se tem comprimento da circunferência, vai ter também o comprimento do arco, que é o que a gente quer encontrar. E a medida do ângulo central. Do ângulo central alfa, certo? Esses dois itens é o que a gente vai usar aqui de grandeza para chegar nessa forma. Primeiro, em relação à nossa circunferência, como é que calcula o comprimento geral dela? Lembra da fórmula? É 2π vezes o raio da circunferência. E do nosso arco aqui, como é que a gente calcula o comprimento dele? O comprimento dele, eu estou chamando de L e eu quero encontrar, certo? E aí, qual é a outra grandeza que a gente vai associar? A medida do arco. No caso aqui, do nosso arco menor, a medida dele é alfa, que no caso aqui faz 60, e representa o nosso arco menor. Em relação ao arco maior geral da circunferência, ela vai ter qual representação? Como a gente está em graus, vai ser ao todo 360 graus, a volta completa, não é isso? Então, aqui é 360 graus. Então, o que eu tenho? O total para a parte. O total é a circunferência. O total do comprimento da circunferência eu calculo com 2π vezes o raio. A medida geral da minha circunferência é 360 graus. E a parte, né? Já não mais o todo. A parte é a medida do arco, que ele é menor, está na circunferência. O menor eu tenho que o comprimento do meu arco é L, eu quero encontrar. E
no caso, a medida do meu arco menor é alfa, que no caso aqui vale 60, que a gente substitui, né? Isso vai estar variando, porque isso aqui é de uma forma geral, mas aí eu venho para o caso particular, certo? Aqui o que eu faço? Meios pelos extremos. Fazendo isso aqui meios pelos extremos, eu vou obter o quê? L vezes 360 é igual a alfa vezes 2π vezes o raio. O 360 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, eu tenho que L é igual a 2π vezes o raio vezes alfa dividido por 360. Que a gente chega onde a gente tinha começado. Aqui, simplificando, a gente obtém que o comprimento do meu arco é igual a 300 π vezes o raio vezes alfa dividido por 180. Isso em graus. Em radiano, essa fórmula vai simplificar ainda mais. Em radiano, como o raio vale 1, né? Em radiano, a gente vai ter lá aquela relação do raio vale 1. Em radiano vai ser L vai ser igual a π vezes alfa. Deixa eu confirmar aqui. Mas creio que é assim. Depois eu confiro com vocês. Mas acho que quando a gente está em radiano é bem simples. É π vezes alfa. Bem mais prático. Já aqui não. Porque quando está em radiano, o 180, o raio vai valer 1. Aí a gente muda, tem aquela relação, né? Que mais à frente a gente vai ver como fazer isso. Ok? Que já mencionei na aula passada, mas quando a gente tiver algum exemplo, a gente retoma isso aqui, certo? Mas enfim, nesse caso aqui, como a gente está tratando em graus, o que é que nós iremos fazer? Usa essa fórmula. Então, o que é que a gente tem? É a simplificada. Comprimento é igual a π. Π vale quanto? Como a gente está tratando de comprimento, aqui ele vai valer 3,14. Vezes o raio, o nosso raio vale quanto da nossa questão? 1. Vezes alfa vale quanto? 60, dividido por 180. Então, comprimento, simplificando, multiplicando tudo isso daqui, dividindo, isso vai dar 1,0466. Que aproximadamente isso aqui vai dar 1,05. Aproximando duas casas decimais, né? Então, esse vai ser o comprimento do nosso arco aqui, ok? Tudo bem? Alguma dúvida? Se tiverem, mandem pra mim, certo? Então, essa é a nossa primeira questão, ok? Então, vou dar um play aqui e a gente volta já e vê mais outra questão. Tudo bem?